Olá, gente, voltamos então para o terceiro vídeo da aula 8. Esse vídeo vai ser pequenininho porque o subtema dele são os direitos da natureza. E aí, na verdade, em forma de pergunta, direitos da natureza? Então, só o próprio título já nos provoca, né, da gente pensar, direitos da natureza, né? E o autor então coloca que o ordenamento jurídico existe por causa do ser humano, né? O ser humano tem essa necessidade e esse ordenamento jurídico aplica-se ao ser humano quando ele comete o delito, ou para que ele não cometa o delito ele precisa conhecer qual é o direito daquele tema, daquele assunto. Não só aplica-se ao indivíduo, mas aplica-se também a um grupo de pessoas, na coletividade ou em algum lugar que de repente que é proibido e foi invadido, enfim. O direito então vai trazer uma normativa, uma lei, uma regra, uma norma sobre, enfim, dos assuntos da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Então, o autor coloca que a existência do meio ambiente, a preservação, a proteção de seus ecossistemas, as espécies animais, as espécies vegetais, são direito da natureza que o ser humano deve respeitar ou deveria respeitar. Então, ele começa a falar, não seria exagerado dizer que o ser humano precisaria ter o direito destinado à natureza, né? Porque, infelizmente, uma coisa que deveria ser algo assim, um cuidado usual da gente em relação à criação de Deus, não é, né? Então, ele sugere, ele indica que deveríamos ter esse direito da natureza. Essa conscientização é muito importante, mas deveria estar acompanhada dos ordenamentos jurídicos. Infelizmente, a gente sabe que muita gente só deixa de cometer delitos porque realmente há lei que impede do delito ser cometido, né? Ou porque a pena é muito grande, ou a multa é muito grande. O Brasil tem procurado uma reforma nas questões jurídicas, criminais, mas nós ainda estamos engatinhando, né? Ainda temos muito para a gente alcançar. Então, ele coloca que esse ordenamento jurídico deveria ser pensado, estabelecido aqui no Brasil, aqui no nosso país, né? Aí ele coloca uma coisa que a gente precisa pensar. Ele sugere que exista também esse direito no âmbito internacional. Ele sugere que haja regulamentações a utilização de animais, de plantas por parte do ser humano, junto com a preservação das espécies, que tudo deveria ser parte integrante dessa jurisprudência. Ok, a intenção pode ser boa, eu acho que deve ser estudado, já existem certamente algumas leis e a gente precisa aprimorar. Entretanto, quando nós falamos de questões internacionais, nós precisamos nos lembrar da soberania que os países têm sobre o seu território, né? Porque senão a gente vai estar considerando que uma lei internacional interfira na soberania nacional. Então, eu considero esse ponto um ponto delicado, inclusive pela própria experiência que nós temos aqui com a nossa Amazônia, né? Que a gente sabe que muitíssimos países estrangeiros, desde a nossa colonização, na verdade, né, saqueiam o nosso país. Já foi feito até uma CPI, ou ia ser feito, sobre as ONGs lá na Amazônia, porque a gente sabe que, infelizmente, a Amazônia é vendida já há muitos anos, há muito tempo, suas riquezas, seus minerais, suas plantas, né? Então, a gente sabe disso. Então, eu entendo aquilo que o autor coloca sobre o direito da natureza,
levantar uma bandeira para guardar essa natureza, porém, quando se fala sobre direito internacional, eu entendo que é algo que a gente precisa ver com cautela, né? E mesmo os acordos que são feitos internacionais precisam ser feitos com muita responsabilidade, porque o Brasil é um país magnífico, tem um clima, tem um território, solo, né? O nosso país é realmente incrível e nós sabemos que muitos países ficam cobertos de gelo, de neve, que não tem essa riqueza que nós temos, né? Fauna, flora, minério. Então a gente também não pode ser ingênuo, né? De fazer uma lei que também nos torne vulneráveis a essa ganância internacional de tomar as nossas riquezas, e aí no caso seria tomar oficialmente, porque realmente já tem tomado, né? Então, se fazer algumas leis são urgentes da gente fazer, nós ainda andamos em passos tímidos, mas tudo isso deve ser feito também com responsabilidade, com estudos, com prudências, para que a gente não entre numa situação em que mais tarde a nossa própria lei vai depor contra nós, né? Então, já eu volto para o último ponto dessa aula. Deus abençoe.